Eu era o Thiago Boechat, técnico em Minas Gerais, que tinha feito alguma coisa no norte de Minas de reprodução, mas quem que conhece o Thiago Boechat, né? A gente sabe dos desafios de entrada no nosso mercado, né? Quantas faculdades de veterinário nós temos no Brasil? Em Minas Gerais, para quem está mais perto da gente, quantas faculdades formam, né? Quantos profissionais são formados aí por semestre? Então a gente sabe que o desafio de entrada é grande. Quando você tem, né, a logo da empresa estampada na sua camisa, ela já te dá uma oportunidade de você desbravar algo que no início já te tira esse vínculo de CPF. Então você já tem entrada a grupos de produtores, a cooperativas, a network com outros profissionais. Então eu acho que é um catalisador. Entrar na área comercial, você entrando numa empresa com renome, que tem uma boa reputação, ela já te dá uma amplitude que talvez você demoraria muito mais tempo no mercado para conseguir, né, abranger e estar próximo daquele número tão grande de pessoas, que eu acho que é um dos ativos principais dessa área. O produto é muito importante, mas o que muda o jogo são as pessoas. Seja bem-vindo, meu nome é Eduardo Cruz, eu estou aqui mais uma vez no Jornada Comercial Podcast e hoje com um convidado muito especial. Parece que eu falo isso em todos, mas hoje eu tenho um prazer muito grande de inaugurar esse podcast. Então eu resolvi trazer uma pessoa que eu considero muito. A gente nunca trabalhou diretamente junto na mesma empresa, mas parece que a gente se formou junto, trabalhou muitos anos junto, porque a nossa amizade é muitos anos, né? Então, eu vou apresentar essa pessoa. Tenho certeza que muitos que estão vendo aqui já conhecem ele do mercado, mas como esse podcast é para atender pessoas que estão chegando no mercado, eu recomendo fortemente que vocês depois descubram quem essa pessoa é, sigam ela, porque ela tem muito a contribuir na jornada de vocês. Tá ok? Eu vou apresentar ela aqui. Ela é formada em Medicina Veterinária na PUC, foi técnico agrícola antes, né? Pela CEDAF. Fez MBA em Gestão Empresarial pela FGV. É casado com a veterinária também, Aninha. Muita sorte, minha. Pai do Rui, do Bento e do João, 3 filhos. Ele está há 18 anos no mercado de saúde animal, no mercado da área comercial, e já atuou em 8 cadeiras dentro desse mercado. Atualmente, ele está como gerente nacional da Ouro Fino Saúde Animal. É com muita alegria que eu te recebo, com muita alegria mesmo, Thiago Boechat. Valeu, Dudu. Eu que agradeço imensamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast, que sem dúvida vai ser um sucesso. Então, primeiramente, falar que é uma honra estar com você, a recíproca é verdadeira, assim, do respeito, né, do carinho profissional de ser humano. Eu acho que nessa jornada, uma das coisas mais bonitas é que a gente vai construindo amizades verdadeiras, né? Eu acho que isso é muito legal. E pedir a Deus para abençoar esse podcast, que ele seja repleto de informação bacana, que a gente consiga juntos aqui trazer informação relevante para essa turma que está querendo e pretendendo entrar nesse mercado, que sem dúvida é o maior mercado da saúde animal, né? Eu acho que é muito bacana ter essa oportunidade de que as pessoas vislumbrem esse potencial caminho aí para seguir, né, de mercado. O grande objetivo desse podcast, gente, e como esse é o primeiro episódio, eu quero reforçar isso. A gente que está entrando na área profissional, né, como técnico, como profissional veterinário, agrônomo, zootecnista, técnico agrícola, às vezes você está formando em técnico agrícola, existe um mundo de oportunidades no mercado chamado área comercial e que geralmente a gente não tem um conceito muito grande quando a gente está na faculdade. Existe até um preconceito, a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Então, são bilhões de faturamento que precisa da nossa mão de obra, né? E a gente está aqui para isso, para mostrar para vocês, quem dera se a gente tivesse tido essa oportunidade lá atrás, né, Boechat? Sem dúvida. Da gente poder aprender um pouquinho antes de formar ou depois de formado do potencial que tem essa área. Mas antes da gente falar disso, vamos falar um pouquinho do Boechat, né? Assim, quem que é o Boechat? Da onde surgiu essa ideia de vir para a área comercial? Você estava lá técnico agrícola, fazendo veterinária. O que aconteceu que você falou, porra, isso aqui é uma oportunidade para eu seguir minha vida ou de repente foi um acaso que você caiu nessa área? Para te responder, Dudu, vou ter que voltar um pouquinho antes. Eu nunca tive um dilema assim profissional, porque eu decidi ser veterinário com 3 anos. Eu não quis ser astronauta, eu não quis ser nada. Me perguntaram o que você vai ser. Com 3 anos eu decidi que queria ser veterinário e nunca questionei essa criança. Então, aí eu, afoito, né? Nós que somos, né, dessa área, a gente tem essa mania de querer antecipar o futuro. Eu falei, cara, como é que eu consigo ser veterinário antes dos 17, dos 18 anos? E descobri que tinha um curso técnico, né, de agropecuária. Foi uma oportunidade assim, muito bacana, que eu também precisava me profissionalizar, porque eu precisava ter uma solução de vida rápida, né, que me desse algum sustento, porque a minha história precisava que eu me formasse em algo rápido.
E aí eu vi que é uma grande oportunidade. Eu fiz o curso técnico, saí de casa com 14 para 15 anos para fazer a CEDAF. E entrei na faculdade veterinária, todo mundo brincava comigo assim, porque desde a primeira matéria até a última, todo professor perguntava quem quer atuar nisso. Então eu já fiz estágio em suíno, em aquacultura, já fiz em bovinocultura, e no finalzinho da faculdade eu falei, cara, eu preciso definir aonde eu vou. Pecuária sempre foi uma paixão, estava no início ali da reprodução com IATF, e aí eu me especializei, né, fiz os estágios todos nessa área. E quando me formei, falei, agora eu tenho certeza do que eu quero fazer. Eu quero mexer com pecuária. Era o início de algo que a gente já vislumbrava que seria um baita do mercado, que é o mercado de reprodução. Fui para o norte de Minas, uma pecuária gigante para lá, ficamos quase um ano. E aí falei, cara, eu quero isso para minha vida. É isso que eu vou ser técnico de campo, eu quero me especializar em reprodução. E voltei para cá, para Belo Horizonte, né? E na região comecei a trabalhar numa cooperativa da região, que é a cooperativa de Pedro Leopoldo. E aí, quando você entra numa cooperativa, é outra pegada, né? Reprodução era o que eu gostava de fazer, o que eu estudava, o que eu comecei a me especializar, mas aí é muito mais amplo de atendimento, né? Atendimento reprodutivo, clínica, sanidade. E o clique da área comercial aconteceu num dia muito interessante, porque eu estava visitando um pecuarista e a gente sabe, né? Os nossos pecuaristas mineiros são um carinho, né? Então, aquele pequeno produtor que na hora que acabou o atendimento, ele me deu banana, me deu um frango para levar para casa. Falei, cara, como é que eu vou cobrar? Cobrei, assim, o que eu acreditava na minha tabela e tinha a quilometragem também. Quando eu cheguei na cooperativa, depois de fazer meus encontros de conta, eu vi que a quilometragem que eu tinha cobrado do produtor rural era superior ao valor que eu cobrei dele como técnico. E Nossa, nessa hora me deu clique. Eu falei, cara, não tinha Uber na época, né? Falei, cara, eu não sou taxista, então não tem como eu cobrar por um serviço que vai dar mais, né, do deslocamento do que a própria clínica. É engraçado, mas nesse momento me deu um clique de saber assim, quanto que eu cobro para o meu serviço? O que realmente vale o meu serviço, a minha prestação de serviço, né? Porque tem a paixão, eu acho que a veterinária é maravilhosa porque a gente já entende, né? São pessoas mais sensíveis que gostam realmente de animais, que gostam de estar no campo, então isso é muito bacana. Mas igual agora, né? Com família, com 3 filhos, e aí? No sonho só não vai, você precisa pagar a conta. E nesse momento deu clique. E eu entrei na área comercial por uma aventura. Eu acredito muito em Deus, sou muito espiritualizado, mas eu comecei na área comercial porque ela foi o caminho para eu formar minha família. A minha esposa também é veterinária e é de Salvador, na Bahia. A gente, na época, ela estava fazendo assim, as especializações dela, então ela estava num projeto muito bacana de célula-tronco, né, na Fiocruz. E ela estava com um projeto muito grande, então eu comecei a pesquisar e procurar uma oportunidade na área comercial. E por coincidência, a Ouro Fino, que era um grande parceiro da cooperativa, eu consegui, através da representante comercial da época que estava lá, o contato de quem era o gerente, fiz todo o processo de entrada e entrei como, na época, chamava promotor de vendas. O promotor de vendas era a pessoa que levava as informações ao campo. Então, isso eu já tinha expertise, já conhecia, né, um pouquinho de clínica, já tinha as competências, habilidades, atitudes iniciais, bem no comecinho, para entrar nessa área. E abriu essa vaga lá de promotor técnico lá na região do Recôncavo Baiano. E assim, eu ingressei na área comercial muito pelo sonho de estar próximo da minha esposa. E daí eu nunca saí, porque o bichinho da área comercial, quando a gente é picado por ele, é apaixonante, porque é uma jornada muito bacana. E daí começou toda essa história que eu vou contar para você hoje aqui, Dudu. é isso aí, bacana demais. Fico feliz. Eu não conhecia esse lado dessa sua história, não, né? Verdade. Se não fosse a Aninha, talvez eu estaria ainda mexendo com as vacas aí, fazendo reprodução. E assim, e grande parte das entradas das pessoas, geralmente elas vêm pelo lado técnico e começa a enxergar que às vezes ela pode associar o técnico, a capacidade técnica, com ganho. Porque às vezes na parte técnica, até ela ganhar experiência e começar a virar referência na região dela, isso demora um tempo. E aí quando ela entra numa área comercial, ela consegue trabalhar tecnicamente como promotor, como vendedor técnico, e daqui a pouco ela está ganhando mais dinheiro do que ela ganhava como prestador de serviço técnico. Sem dúvida. E aí ela não quer sair mais, né? Sem dúvida. O que é muito legal do disso que você está falando, que eu concordo assim plenamente, é que assim, uma empresa de renome, né, como eu era o Thiago Boechat, técnico em Minas Gerais, que tinha feito alguma coisa no norte de Minas de reprodução, mas quem que conhece o Thiago Boechat, né? A gente sabe dos desafios de entrada no nosso mercado, né? Quantas faculdades de veterinária nós temos no Brasil? Em Minas Gerais, para quem está mais perto da gente, quantas faculdades formam, né? Quantos profissionais são formados aí por semestre? Então a gente sabe que o desafio de entrada é grande.
quando você tem, né, a logo da empresa estampada na sua camisa, ela já te dá uma oportunidade de você desbravar algo que no início já te tira esse vínculo de CPF. Então você já tem entrada a grupos de produtores, a cooperativas, a network com outros profissionais. Então eu acho que é um catalisador. Entrar na área comercial, você entrando numa empresa com renome, que tem uma boa reputação, ela já te dá uma amplitude que talvez você demoraria muito mais tempo no mercado para conseguir, né, abranger e estar próximo daquele número tão grande de pessoas, que eu acho que é um dos ativos principais dessa área, né? De a gente conseguir conhecer pessoas, se relacionar com produtores, com tudo. E a porta de entrada, como você bem falou, e foi a minha também, foi pela parte técnica. Então, assim, você não aprende a vender da noite para o dia, né? Mesmo porque nas nossas faculdades, eu particularmente, eu não tinha visão nenhuma de negócio dentro da faculdade. Eu acho que ainda é uma janela de oportunidade enorme para a maioria das escolas que a gente conhece aí de veterinária do país. Então, a ordem natural é de que a pessoa tenha o desejo de entrar na área técnica. Aí na área técnica ela vai ver isso, né? Que ela vai se mobilizar com mais pessoas, ela começa a entender toda a estrutura, né? Como é que o medicamento que vai trazer um benefício de uma sanidade ele faz, né? Como é que ele é produzido, antes disso, como que aquele insumo foi comprado, como que ele vai ser transportado, como é que a cadeia de distribuição disso, como é que chega até o pecuarista aí nesses rincões desse Brasil. E aí quando começa a entender isso tudo, fala, cara, existe um outro lado também, não pode ser só o técnico. Então, sim, eu quero ir para a venda. Aí nessa hora que é o bichinho da venda, quando ele pica, realmente ele é apaixonante, porque abre uma outro nível de mentalidade, né? Eu acho que acende uma luz no cérebro da gente, né? De oportunidades. Porque na verdade, você está falando isso aí, um dos benefícios, gente, é a pessoa conhecer o mercado que ela não conhecia. Então, assim, pessoas, cooperativas, lojas, você já tem acesso, que se você for pessoa física, como veterinário, Eduardo Cruz, pessoa física, você chega num balcão, você não vai ser tão bem recebido, porque você é mais um no meio da multidão. Quando você está com uma logo de uma empresa ali, pô, o diretor te recebe, o gerente te recebe, você começa a fazer contato, a cooperativa quer, ou a loja quer que você vá nos clientes com ela para oferecer os produtos, e aí você começa a ir visitar não só o pequeno pecuarista, mas às vezes grandes fazendas, porque você tem um nome ali, uma reputação junto com você. Então isso te dá uma das grandes oportunidades da área comercial é essa, né? E a reputação que você carrega junto. E aí depois a gente, ao longo do episódio, que a gente vai falar dos outros benefícios que a gente sabe que tem na área comercial, né? Sem dúvida, Dudu. O que você acha, Boechat, que existe esse preconceito dos veterinários, agrônomos ou tecnistas com a relação à área comercial? Eles acham que vão ser vendedores e vão perder essa parte técnica. O que você acha que surge na cabeça da gente que é estudante lá atrás, assim? Ou dos professores, ou da própria universidade? Eu acho que a causa raiz, Dudu, é o desconhecimento da área, né? Muitas das vezes a gente, né, se forma pensando que a gente vai trabalhar num mercado que vai estar pronto para a gente... eu vou formar, sair da faculdade e vou conseguir entrar num grande grupo pecuário que vai mexer com reprodução. Esse era o meu sonho. Quando eu tinha 22 anos, era o que eu imaginava que ia acontecer. Só que a gente sabe dos empecilhos disso, né? Do número de profissionais, né, que existem no mercado, já da estrutura que para você se inserir é mais difícil. Então, eu vejo que, assim, a porta de entrada de algumas estruturas, ela já por si só já é muito difícil. E o preconceito eu acho que se dá porque ele começa numa raiz que durante a formação dificilmente a gente entende qual que é o processo, né? Vejo também que há uma oportunidade também nas universidades também de tratar sobre o tema, né? Eu tive administração rural, mas assim, a gente não falou sobre área comercial. Então, acho que a raiz principal é o desconhecimento. Do desconhecimento vem o preconceito e do preconceito ainda tenta reforçar uma imagem que no meu entendimento ela não é real, é de que se você entrar na área comercial, você vai deixar de ser proficiente na sua técnica. Você vai continuar sendo veterinário, você vai precisar usar de todas as cadeiras. Dentro da própria área comercial, a gente tem algumas cadeiras que são técnicas, então, assim, são estritamente técnicas. E eu vejo que, assim, a maior dificuldade de não se falar sobre isso é o desconhecimento. As pessoas não conhecem, não sabem quanto remunera, não sabem o quão impactante é, né, a área comercial. Eu vejo, Dudu, de coração, sou apaixonado por isso, porque muitas das vezes, ao longo do nosso trabalho, a gente faz um trabalho de extensão. Às vezes, a gente atende alguns produtores aí nos rincões desse Brasil que o único contato que ele tem, o único elo técnico que ele tem é o elo com a indústria. Então, assim, uma coisa não é dicotômica. Uma coisa
ser comercial não tira o meu brilho de ser técnico, independente da área que eu estou. Muitas das vezes eu acho que esse preconceito vem de um desconhecimento, desse preconceito vem o eu não fiz veterinária para ser vendedor. Né? É isso aí. E Venderinário. Venderinário. Venderinário, então, né? Eu acho que muito antes pelo contrário. Eu acho que ser venderinário é uma honra, né? Não tem nada de pejorativo nisso. Eu falo que quando você é técnico e entra para a área comercial, o povo acha que vai esquecer a parte técnica. Pô, você tem que saber fisiologia de medicamento. Vamos falar da saúde animal, que a gente está conversando sobre. Você tem que saber de fisiologia, você tem que saber de medicamento, farmacologia, você tem que saber de clínica, você tem que saber de marketing, você tem que saber de vendas, você tem que saber de comunicação. Então, Sem assim, dúvidas. além do técnico, são muitas habilidades que você precisa adquirir ao longo do tempo. Só que a técnica você nunca vai esquecer. Por mais que você esteja num cargo hoje de gerente comercial, né, gerente nacional, você tem que saber conversar com as pessoas. Você vai ter uma entrevista daqui a pouco, você vai ter que perguntar ao cara algumas questões técnicas para saber se o cara está num nível para assumir um cargo. Porque imagina um promotor de vendas que está entrando no mercado, o gerente que não sabe nada de técnica, como é que ele vai questionar a habilidade da técnica? Então, isso a gente não esquece, né? A gente tem que sempre aperfeiçoar. Né? Isso é um ponto bem legal, Du, que até as pessoas me perguntam. E aí, para trabalhar na área comercial, eu preciso ter uma formação agrária? Não necessariamente. Dentro do meu time eu tenho alguns administradores de empresa, dentro do meu time eu tenho algumas pessoas que basicamente, assim, são administradores e que não são da área. Só que eles tiveram que suar um pouquinho mais, né? Porque você aprender farmacologia tendo uma área de formação humana é diferente, né? Então, assim, é um quesito que um diferencial competitivo da gente já ter formado nessa área é muito importante. E, assim, você vai, como você falou, você vai criando departamentozinhos adicionais, né? Antes você se formou como técnico, né? Que você sabe fazer uma boa indicação, uma boa anamnese, fazer um bom controle sanitário dentro de uma fazenda. Daqui a pouco você tem uma dificuldade de comunicação, de me relacionar com o outro. E aí você vai acessar esse conhecimento no mercado, vai fazer um curso de neurolinguística, vai fazer um curso de comunicação assertiva. Aí daqui a pouquinho, além disso, eu preciso trabalhar minha imagem pessoal. Cara, eu preciso trabalhar a imagem dos meus produtos. Então, são conhecimentos adicionais que, independente se você formar para entrar numa área técnica específica, ou vou ser um técnico de laboratório, ao longo da sua vida você vai precisar fazer um curso de novo, porque vai vir uma tecnologia nova, um novo equipamento, então você vai ter que expandir. Então, eu acho que são essa área muito bacana, que eu acho que ela vai desafiar para a gente sobre áreas de conhecimento que, naturalmente, um veterinário não teria, como você muito bem falou, né? Área de marketing, de acesso a mercado, de segmentação, de logística. Então, assim, você começa a abrir a cabeça para um universo um pouquinho maior que está na sua frente e você desconhece, você não vê, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando formei, eu já fazia estágio na GPEC, que é um cliente aqui de Belo Horizonte, um amigaço meu lá, né? Você também conhece. E quando eu fui chamado para fazer estágio lá, eu não tinha conhecimento nenhum de área comercial, né? Eu falei, poxa, uma empresa que mexe com venda de sêmen, que legal. E eu gostava da parte de bovino. Falei, poxa, eu vou ajudar a escolher sêmen, mexer com catálogo. E aí eu comecei a entrar, comecei a ver que eles não mexiam só com sêmen, produtos veterinários em geral. E de repente eu estava na equipe de estágio, coordenando os estagiários. E de repente eu estou mexendo com Excel e tenho uma habilidade de coleta de dados. E daqui a pouco eu estou gerenciando um evento na Mega Leite. Então assim, a gente vai descobrindo as coisas ao longo do tempo. A questão que eu vejo é não ter preconceito, né? Quando a gente entra numa empresa, procure saber ali, né, os cargos, as oportunidades, porque às vezes a gente eu quero ser técnico. Só que às vezes o que vai te dar ganho, te dar possibilidade de crescimento, de construção de carreira, você vai associar o técnico a outras habilidades, né? Sem dúvida. Dentro da Ourofino hoje, por exemplo, na empresa que você está trabalhando, quais são os cargos que existem na área comercial? Assim, desde lá de baixo, não precisa explicar cada um deles, mas assim, quais são os cargos que a pessoa que está assistindo pode vislumbrar? Desde o promotor até o CEO ali. O que tem, assim, de opções aí? Muitas opções. Então, assim, nós da Ourofino, né, falar um pouquinho da empresa, nós estamos, nesse mês agora, fazendo 38 anos de mercado, né, uma empresa parabéns para brasileira. vocês, né? E eu fiz estágio na Ourofino, né, gente? Então, assim, eu tenho um carinho também pela empresa. É uma empresa maravilhosa, cara. É uma empresa feita de gente e, assim, dentro do nosso negócio, da estrutura da Ourofino, o que eu comecei, né, que era o promotor de vendas, o cargo, a função dela ainda é parecida, ela evoluiu, mas ele hoje chama consultor de demanda. Então, eu vou falar das duas árvores comerciais, né? Se você for trabalhar na fazenda, na geração de demanda, que é um ponto importante, é um consultor de demanda, que é par do consultor comercial, então, ou do representante comercial, dependendo da modalidade que ele é contratado, né? Então, um faz a parte do selling, né, que faz a venda da indústria para os PDVs, né, que são revendas, cooperativas, indústrias, pro varejo em geral, pro né? varejo em geral, e esse promotor
o consultor de demanda, perdão, ele vai fazer a venda desses PDVs para a fazenda, para o consumidor final, porque a gente não acessa, né? A gente não faz o B2C na indústria de maneira padrão. Então, a gente faz isso através do varejo. E aí, esses são os cargos da execução do dia a dia, é o que move, é o que faz a máquina rodar. Inclusive, para quem estiver ouvindo aí, um abraço para o time, que sem dúvida é a nossa alegria de viver, né? Então, para a moçada aí da Ouro Fino que faz a diferença no campo, vocês são feras. Então, essa turminha aí tá sempre de porta aberta para ensinar, para conhecer. E aí vem um composto que aí é muito bacana, que é natural para quem quer crescer, mas aí vem os cargos de liderança. E aí eu acho que é bacana entender que para um cargo de liderança, aí sim a gente precisa de um escopo, uma musculatura um pouco maior, porque aí a gente passa a trabalhar com gestão de pessoas, que no dia a dia é importantíssimo para qualquer um, mas no cargo de liderança, aí sim a pessoa precisa estar mais habilitada para isso. E aí o líder, né, do consultor de demanda vai ser o coordenador de demanda ou gerente de demanda, e o líder dos consultores comerciais, representantes comerciais, o gerente comercial. Depois disso, vem os gerentes executivos, né, nacionais, que no meu caso sou eu, e eu tenho um par que faz a demanda, uma diretoria comercial e uma presidência. Então, são esses níveis, assim, que pelo menos na estrutura, são muito parecidas às indústrias, algumas são mais enxutas, dependendo do nível de acesso de mercado, nível de equipe, mas basicamente é isso. Então, a turma na mão na massa no varejo ou na fazenda, o time de liderança conduzindo a tropa para o mesmo caminho, né? Uma gestão nacional que abarca tudo isso, ajuda a construir esses grandes grupos que a gente está vendo. Hoje não existem mais grupos regionais, são atuações minimamente regionais, não estaduais, e alguns deles a nível Brasil, então precisa de uma liderança a nível Brasil para coordenar isso de forma da equidade comercial para todos, uma diretoria que vai abarcar todas as áreas e uma presidência que conduz a empresa aí para o futuro, né, que já vai olhar lá para frente, 20 anos para frente. Desses cargos de liderança, gerentes regionais, gerentes nacionais, diretoria, tem muitos técnicos, veterinários, agrônomos, zootecnistas, como é que é isso aí? Essas pessoas, você é gerente nacional e é veterinário, como é que tá esses pares seus aí? A formação deles. É muito bacana, essa pergunta é inteligentíssima, Dudu, porque assim, ainda a maioria tem formação agrária, mas a gente vê também chegando para esse mercado, assim, sendo desafiado com pessoas que são de gestão de outras áreas. Então a gente tem também, é bastante interessante, chegando pessoas que têm cargo de lideranças numa Ambev, numa Gessilever, numa Unilever, né, numa PepsiCo, e vindo para essa área também. Porque o componente gerencial, ele é uma escola, né? Assim, são competências universais, independente do produto que você vai vender, Sim, sim. são as mesmas competências, as técnicas de venda, os modelos, como você parametriza a venda, isso então a gente vê. Mas a grande maioria ainda é técnica, por quê? Porque o nosso mercado é tradicionalista e existe uma linguagem para o produtor rural e para o nosso negócio que ela é um conhecimento praticamente tácito. É difícil você ter até uma literatura para isso, é a vivência mesmo, né? Mas existe sim um comportamento para o nosso mercado que é muito específico, muito particular, muito tradicional e que a gente vê que a pessoa que tem uma formação técnica, né, ela ajuda. Agora, uma pessoa que vem de fora e que tem uma boa habilidade, uma humildade, uma capacidade de aprendizado por uma boa escuta, não é limitante. Mas hoje, ainda a grande maioria de áreas agrárias, dessa liderança, mas a gente vê novos colegas chegando, trazendo informações novas, principalmente das áreas de administração. Bacana. Você vê um descompasso do profissional que chega para trabalhar, que ele sai da faculdade, então ele chega com uma carga técnica boa, né, ele chega ali com disposição, e a gente tem uma demanda, vocês da indústria, né? Eu estava na indústria até pouco tempo atrás, a gente tem uma demanda de profissional. Você vê um descompasso desse profissional que chega para o que a gente espera, a indústria espera, ou não? Você acha que tem um alinhamento? Como é que você percebe isso? Então chegou o veterinário ali, chegou o agrônomo, chegou o zootecnista querendo trabalhar. A indústria precisa desse profissional. Está mais ou menos alinhado a expectativa do que é da realidade ou não, na sua opinião? Dudu, acho que essa sua pergunta, se fosse só ela, já duraria o podcast. Porque, cara, ela é assim, ela é do nível de complexidade tão grande. Primeiro que eu acho assim, toda generalização é burra. Tem profissionais que eles já chegam prontos para dentro da indústria. Mas vamos falar, então, de média. Eu acredito que há, sim, um descompasso da necessidade, né? Nem da expectativa da indústria, desse novo profissional. Muito disso é natural pela vivência. A vivência ela só acontece com repertório, né? Com você vivendo, estando aberto, estando curioso, que eu acho que é uma competência fantástica que precisa ter, curiosidade de se instigar, não ter dificuldade de se lançar. Veterinário. Por quê?
Faça essa pergunta para qualquer coisa na vida. Eu, particularmente, instigo muito isso, inclusive meus filhos. Hoje que nós estamos vindo com fórmulas prontas de sucesso, né? Todo mundo tem a sua fórmulazinha de sucesso. Instigue com boas perguntas o que está para o seu futuro. E o que eu vejo que há hoje uma ruptura bem grande, que a gente vai falar um pouquinho sobre conflitos de gerações, né? É sobre a expectativa do próprio profissional. A gente precisa comer um pouquinho de poeira mesmo para se posicionar, para conseguir entrar, para conseguir se desenvolver no mercado. Então, muitas das vezes o que a gente vê que é um fator de limitação para a própria entrada nesse mercado, tem um lado da indústria que ela precisa minimamente, né, que aquele profissional que está entrando, dependendo dos cargos que a gente mencionou aqui, que ele consiga minimamente ter uma proficiência de execução naquele primeiro momento, mas a indústria está disposta. Nós, da Ourofino, a gente desenvolve muito. Né? A gente praticamente tem uma universidade interna. Eu vou te perguntar isso depois lá na frente, né? Que é a capacidade que a gente precisa, que a indústria dedica a esse profissional que está chegando. Sem dúvida. Eu vou responder por mim, Thiago Boechat. Eu acredito que para o ingresso de qualquer profissão, as competências, habilidades e atitudes, elas têm que estar muito mais focadas no profissional. Em competência do que eu entrego, de mindset de transformação, de flexibilidade, curiosidade, de estar disponível a cair várias vezes para levantar e aprender, porque a parte técnica, ela baliza algumas informações, ela baliza alguns ingressos, dependendo disso, mas ele, na minha visão, não é preponderante. Por quê? Porque técnica a gente ensina, inclusive nas corporações. Então, é agora ensinar uma pessoa a ter resiliência de tomar um capote, levantar, tomar outro capote, levantar, de ter que aprender a lidar com perfis diferentes. Você toca um telefone e tem um perfil que você tem que se adaptar imediatamente após ter desligado um telefone de 5 minutos atrás. São competências de flexibilidade, de ter humildade para estar disponível para o outro. Eu, particularmente, Dudu, acho que respondendo essa sua pergunta de forma pragmática, eu acho que assim, esse mercado, ele é gigante, né? Nós vamos falar do tamanho desse mercado, mas ele é um mercado que a gente vê as mesmas carinhas em qualquer lugar que a gente vá. Né? Semana passada, a gente estava na feira do Bom Negócio lá, do Geraldinho, em Patrocínio. Semana que vem eu vou estar lá na Expo Inter e eu vou ver as mesmas pessoas. Então, esse mercado, ele tem as suas carinhas, né, carimbadas, e precisa de gente. Então, assim, a proposta, né, do podcast Jornada Comercial do Zero ao Topo é muito legal, porque, assim, a gente precisa de gente que chegue nesse mercado, que dê um sangue novo. Só que é um mercado difícil, é um mercado que, assim, minimamente a gente vai precisar de pessoas que queiram realmente construir história. E para construir história, a gente tem que bater muitas vezes a cara no chão para levantar e para fazer. Então, se eu puder dar um conselho inicial, né, não é um conselho, mas uma orientação, é que a partir do momento que eu descobri que esse mercado ele tem a ver comigo, eu tenho que entender algumas habilidades técnicas minimamente, dependendo da função que eu vou fazer, mas uma é preponderante. É um ciclo de 30 dias, a gente nasce e morre. Uma meta, ela é construída de longo prazo, de forma smart, mas ela no dia 0 ela começa, no dia 30 ela termina e no dia 1º ela começa de novo. Então precisa ter uma habilidade de entender que a gente vai no meio do caminho desse, ter arranhões e a gente precisa persistir, que a gente precisa estar com o mindset aberto de curiosidade, de aprendizado. Isso aí eu acho que é preponderante. Eu acho que é aí que a balança não está tão bem equilibrada, que a expectativa de que quem quer entrar quer ter um retorno muitas vezes rápido, quer ter uma ascensão rápida, e a indústria também espera que a pessoa que vai entrar, ela, a partir de um ciclo curto, ela já consiga minimamente executar as funções sobre o escopo do job description lá que ela está definida. Então, quando isso se balanceia, aí explode e dá certo. Não tem como dar errado, né? Exatamente, Dudu. Agora, vou fazer uma pergunta para você, assim, bem direta. Chegou duas pessoas para você contratar. Um que tem uma habilidade técnica muito boa, mas comercialmente ele não tem domínio nenhum. A pessoa que tem dificuldade de conversar, de olhar no olho, de responder algumas perguntas. E do outro lado, você tem uma pessoa que não tem uma habilidade técnica quase nenhuma, você percebe que ele faltou muito nas aulas, né? Assim, ele não tem habilidade técnica, parece que ele passeou na faculdade. Mas ele tem uma habilidade de comunicação, de gestão no sentido de pessoas, de conversar, de dialogar. Você está com essas duas pessoas para contratar. Na sua opinião, se você tivesse que escolher entre essas duas pessoas para ingressar numa empresa sua, ou na Ourofino, ou em qualquer área comercial, qual das duas você escolheria? Não vou ficar em cima do muro, mas vou falar, depende. Depende do quê? Essa vaga que eu tenho é uma vaga que eu vou precisar da Ourofino, né? De consultor de demanda. Cara, eu preciso de um cara mais técnico. Porque eu não vou ter tempo de formar esse cara para amanhã
tá dentro de um fosso de ordenha para falar sobre qualidade de leite. Então não adianta nisso aí eu ter uma boa habilidade de comunicação, eu ser um cara que tem uma persuasão boa, só que eu não tenho uma bagagem técnica, porque eu não vou ter tempo enquanto indústria de fazer o trabalho de 5 anos de faculdade, tá? Agora, vou te responder de uma outra maneira também. Se eu tenho esses dois profissionais para uma mesma vaga e eles estão empatados entre técnico e comportamental, eu vou para o cara que tem um destaque maior comportamental. Porque para mim é muito mais fácil eu ensinar técnica, porque inclusive eu tenho uma universidade executiva dentro do meu negócio que vai ajudar esses profissionais a se desenvolverem, né? E o comportamental, não. Como é que eu ensino uma pessoa que ela tem que ter resiliência, que ela tem que respeitar o outro, que ela precisa acordar cedo e dormir tarde, que a diferença do insucesso para o sucesso é persistir, é se dedicar mais que os outros, é entender que esse percurso é grande. No mundo que esse é cheio de fórmula fácil, em que a gente, né, dá um clique que tudo se resolve, eu não consigo ensinar isso para ninguém. Quem ensina isso é papai e mamãe e muro, né? Quando a gente bate muitas vezes a cara no muro, a humildade vem. Então, assim, te respondendo de forma bem objetiva, se for empatado, se for critério de desempate, eu, Thiago, sempre vou para o lado comportamental. Bacana, Thiago. E outra coisa, o que você espera desse profissional que está entrando na área? Porque eu estou tratando muito dessa questão mesmo, porque eu quero demonstrar para as pessoas que estão assistindo que tem oportunidade, mas que ele tem que se preparar. Não é simplesmente pegou o diploma, né? Ó, que maravilha, agora eu estou empregado em qualquer empresa. Existe um trabalho, existe uma preparação. O que você acha que são as competências necessárias para esse profissional que está saindo da faculdade ou acabou de sair, entrar na área comercial? De modo geral, assim. A gente já citou algumas, mas quais são os pontos que você acha que é fundamental? São vários, Dudu. O principal disso, que vai ser um fator decisório, é mobilidade. Porque muitas das vezes a gente vê assim, ó, eu quero ingressar na área comercial, mas eu quero ingressar na área comercial no município que eu tô. Às vezes eu não tenho disponibilidade nem de viagem, então isso já dificulta muito, principalmente em pecuária. Se a gente estiver falando na área pet, talvez não seja incapacitante, porque né, a gente sabe que o negócio é mais capilarizado, regional no grande centro, mas se você quiser mexer com pecuária, pense nisso. Disponibilidade para mudança, disponibilidade para viagem. Eu acho que isso é um fator importantíssimo. E a partir do momento que eu tenho isso dentro da mão, saiba também, pesquise. Hoje as informações estão aí abertas, né? É uma área que remunera muito bem, sim. É uma área que dificilmente eu vejo, né, profissionais que estejam na nossa área que, se não forem os especialistas, né, os empresários que saíram também para formar suas clínicas, para formar seus blocos cirúrgicos, eu vejo que é uma das áreas que mais remunera. Eu até brinco, Dudu, a área comercial é a única que você, se ganhar menos, liga um sinalzinho ruim que você vai ser demitido, porque você tem que ganhar mais sempre, porque a indústria ela vai crescer, ela vai te desafiar em meta, e se você vai ter uma meta maior, você vai também ser melhor remunerado, sem dúvida. Então, é a única área que, se você começar a ganhar menos, é um mau sinal que você está prestes a perder seu emprego. Mas eu falo que, cara, se você quer entrar nessa área mesmo, tenha mobilidade, tenha vontade e pesquise as empresas, porque você precisa também entender do pacote que você tem para entregar, qual pacote de indústria tem aquilo para te oferecer, inclusive sobre cultura, né? Tem uma dica aí. Tem uma plataforma nova que chama Glassdoor, não sei se você já viu, muito bacana, que são, assim, comentários de pessoas que já passaram pelas indústrias, então elas falam abertamente o que pensa, se acontecer alguma coisa ruim dentro da empresa, como ele já está fora, eles falam. Então é muito bacana porque tem uma visibilidade muito bacana. Então pesquise se aquilo tem identidade, que não adianta também vamos pensar assim, eu vou olhar por mim, recém-formado, não conheço ainda muito bem o mecanismo da indústria, tem algumas competências que eu ainda tenho que desenvolver. Se eu não pesquiso o lugar que eu vou, se eu só vou olhar no LinkedIn procurar uma empresa, a chance de dar certo é meio a meio. Agora, se eu pesquiso, vejo que aquela indústria ela tem os produtos que eu tenho afinidade, ela já tem uma reputação em que eu me encaixo, eu vou para a cultura da empresa, ela acredita nos mesmos valores que os meus, muito legal. A chance de dar certo já é muito bacana. Então, eu acho que esse combo é olhar com carinho, não só o que tem disponível, é onde eu, como meu ativo, eu me encaixo, onde com as minhas habilidades, com o que eu tenho para entregar, eu também me encaixo. É uma troca, né? E para dar certo tem que ser algo que realmente faça sentido. E eu quero contribuir com essa resposta, porque eu acho que aqui é um bate-papo não só de entrevista, mas eu acho que, né, com esses 15 anos de experiência também eu posso contribuir. Eu acho que, citando basicamente as atividades que eu acho. A parte técnica é fundamental, né? Porque o cara vai precisar disso aí. Uma boa habilidade de comunicação é fundamental, saber conversar,
Eu tenho uma mentoria que eu gravo vídeo das pessoas se apresentando, porque as empresas hoje estão fazendo muito esse processo para agilizar no processo, né? Uma vaga que se abre, às vezes você recebe 200 currículos, você tem que, às vezes, antecipar. E aí você pede um vídeo da pessoa, e aí as pessoas não conseguem gravar vídeo. Então a comunicação, a habilidade de olhar para uma câmera, olhar para uma pessoa, olhar no olho das pessoas, né? Isso é fundamental. E essa disponibilidade para aprender. Né? Eu falo, tem gente que fala assim, não, eu nasci assim, a pessoa tem que me aceitar. Não, ninguém tem que te aceitar. A empresa não está fazendo assistência social. Chama né? Síndrome da Gabriela. Síndrome conheço. Eu nasci assim, eu cresci assim, então, vou assim, morrer assim. A empresa vai ter que me aceitar porque eu sou desse jeito. Não, ela não está fazendo caridade. Ela vai contratar o melhor técnico, o melhor profissional que ela achar. Então, se você não estiver disposto a mudar, certamente você vai estar fora. E não é só da área comercial, não, da área técnica também, né? Quantos veterinários aí que a gente conhece, os zootecnistas, que as pessoas não gostam de ir lá, né? E ela quebra. Por quê? Porque precisa dessa habilidade de se relacionar e também de aprender com as coisas novas, né? Sem dúvida. Então, acho que isso aí é fundamental. Tem uma fórmula mágica, Dudu. É gostar de gente. É. Se você gosta de gente, você gosta de estar num ambiente em que você vai interagir com pessoas, que você vai estar num elo de uma cadeia, que você vai entender que profissionalmente o que você está fazendo está impactando positivamente na vida do produtor rural, que já tem uma labuta gigantesca em produzir nesse país. Se você já tem essa consciência, isso já te expande para um outro nível. Gostar de gente é uma habilidade que te faz gostar de si mesmo, então é gostar de estudar, é estar curioso, é estar numa postura de aprendiz sempre para entender que, independente das funções que você vai ter, inclusive na indústria, você vai ter que sempre entrar numa nova função e aprender coisas novas, então é sobre isso. Precisa ter comunicação boa, precisa ter resiliência, precisa ter força de trabalho. E o que eu falo sempre, Dudu, fazer o básico bem feito. Muitas vezes a gente fica no preciosismo de fazer o melhor sempre. Então, quando a gente entra a gente vai se formar, ele fala, cara, eu preciso então agora saber inglês, saber DIA, eu preciso ter uma boa comunicação, preciso fazer PNL. Eu vejo os meninos assim, loucos, ansiosos. Né? E não, gente, você vai precisar ter compromisso. Você vai precisar... Venda na minha visão, você ter uma carteira de cliente que você vai fazer uma visitação frequente, uma positivação que vai dar fluxo de negócio para aquilo, você vai olhar o mix, você vai olhar o básico da coisa. E o básico precisa de quê? De dedicação, do mindset aberto à execução, disciplina de execução, trabalhar. Então, assim, é mais simples do que parece. Então, dentro desse contexto, eu acho que também é bacana para essa turma que está chegando, desmistificar esse tumulto, porque muitas vezes o mercado, quando a gente vai ver, né, cara, todo mundo é especialista em tudo, isso é uma grande mentira. Ninguém sabe. Eu, na função que estou hoje como gerente nacional de vendas, eu sou desafiado o tempo inteiro. Sim. Todo novo ciclo de trabalho, eu sou desafiado a aprender uma coisa que eu não sei. E tem que ter humildade para falar que eu não sei e vou buscar aprendizado, vou buscar... aí a nossa postura de aprendiz, né? Se eu não sei, se Deus me deu a habilidade de aprender, por que eu não vou? Mas no primeiro momento, moçada, quem está entrando, foquem em estar no lugar que vai te dar uma oportunidade de começar essa carreira de um jeito bacana, e essa postura de aprendiz, de gostar de gente, de se relacionar, de se posicionar frente ao outro com respeito, né, com uma atitude positiva perante o outro, sabendo que para quem nós vamos servir, que vai ser o pecuarista, que já tem por si só uma vida no mínimo desafiadora. Eu acho que quem está querendo entrar nisso e tem essa consciência, a chance de brilhar é enorme. É isso aí. Não sei se você pode citar, mas assim, é uma dúvida que as pessoas me perguntam muito quando vão conversar comigo no Instagram, e talvez você possa contribuir. Por exemplo, você pode citar mais ou menos qual que é a remuneração que o cara que entra na Ouro Fino hoje, assim, promotor, o salário mais baixo, assim. Eu sei que isso depende de fatores como bonificação, como prêmio, mas assim, só para o cara tirar essa dúvida, poxa, isso aqui de repente é algo interessante para mim, né, assim. Você pode citar na média? Dudu, assim, existem várias escalas de remuneração na indústria, né? E isso vai depender também do território em que a pessoa vai se inserir, porque tem territórios que são muito heterogêneos, né? Sim. Nós estamos falando de áreas pequenininhas que vão vender aí a partir de 3, 4 milhões de reais, e nós temos território que vendem 20. Então, há uma discrepância bastante grande. A gente vê que há oportunidade de crescimento, né, horizontal, vertical, em Y dentro das indústrias, e cada cargo novo que você vai optando, o desafio é maior, mas a remuneração também é maior. E eu vou falar com vocês, gente, que tem... a gente vai falar dos dados de mercado agora. Não sei se todos aqui sabem, talvez, provavelmente não, mas a gente tem mais de 500 cursos de veterinária no Brasil hoje. Atualmente, mais de 200 cursos de agronomia e quase 200 cursos de zootecnia. Então, quando a gente fala de profissionais do mercado, só da veterinária, porque existe um arquivo, que é uma demografia da medicina veterinária, feita pelo pessoal do Sul, recomendo muito o pessoal pesquisar.
A gente tem mais de 200 mil profissionais veterinários formados no Brasil hoje, mais de 180 mil atuantes. E quando a gente pega a faixa de idade, 60% dessa turma tem menos de 40 anos. Olha que dado Então, bacana. é muita gente no mercado de trabalho. E quando você fala uma remuneração dessa, você vai perceber que tem gente como profissional formado que está ganhando 2 mil, R$ 1.500, trabalhando numa revenda, num balcão de uma loja. Num concurso. Então, assim, a indústria ela te dá possibilidades de entrar já ganhando salários bem maiores para iniciantes. E aí, igual a gente falou, né? Salários no CEO aí é 100 mil, 80 mil, 70 mil, 60 mil. Então, é infinito, né? Com mais os bônus. Então, essa mente que vocês têm que enxergar, as possibilidades dentro da área, de começar já numa escala profissional de remuneração boa em relação à técnica, já te dando possibilidades de você já trazer um histórico da empresa que vai te possibilitar acessar mercados que você não acessaria e já te dando remuneração, né? Remuneração para você construir sua carreira. Eu, graças a Deus, 15 anos formado, 15 anos na área comercial e super satisfeito, super feliz, né? Buscando agora novas oportunidades dentro desse mercado e tem muita oportunidade, né? Hoje a Ouro Fino tem quantos colaboradores no geral? Não só para técnicos, no geral. Você sabe dizer assim, precisamente, não, mas uma estimativa. Na indústria, né, contando todo, nós somos 1.300, em média, 1.300 profissionais que fazem a roda toda girar. E no campo, 200, cerca de 200 profissionais. No Brasil. No Brasil. E ela atua fora do Brasil também, né? Sim. Nós somos uma multinacional brasileira, né? A Ouro Fino começou pela iniciativa de 2 técnicos agrícolas, olha que bacana. Os sócios fundadores são mineiros, né, da cidade de Inconfidentes. E hoje a gente já está... na Colômbia a gente tem equipe própria, nós temos operação também no México, de forma direta, né, com a rede de distribuição, e a gente exporta para 38 países. Então nós estamos em vários lugares do mundo aí, e temos um escritório também em Xangai, que é o escritório de compras. Então estamos no mundo, com muito orgulho, é uma multinacional brasileira. E eu fico feliz de saber que tem pessoas que eu já trabalhei e que hoje estão aí na América Latina, estão trazendo, exportando pessoas para trabalhar fora do Brasil, né? Sem dúvida. É outra possibilidade, que como técnico. Talvez você vá num congresso nos Estados Unidos, na Europa, trabalhando na área comercial, tem possibilidade de você trabalhar fora do Brasil, trabalhar na própria indústria, né, em mercados aí que você nunca exploraria se você estivesse na área técnica, né? Se for essa vontade, Dudu, tem sim, ela é real. Nós, inclusive, estamos expandindo para a América Latina. A Ouro Fino, ela tem operação que vai iniciar em outros países e a gente sempre precisa de pessoas para operação, para liderança. Então, sem dúvida, dá para se fazer uma carreira internacional também. É possível. Eu conheço várias pessoas que seguiram por esse caminho. Bom demais. Gente, eu quero agradecer também o episódio, porque ele está sendo apoiado pelo produto Boosting, né? O Boosting é um produto da Ouro Fino, recém-adquirido pelo Ouro Fino. E se você é produtor rural, veterinário, zootecnista ou trabalha, né? É fundamental que, se você trabalha com pecuária leiteira, você pensar no Boosting. E eu quero dizer que é um produto que aumenta a produção de leite, ele reduz o número de fezes, né? Ele reduz o número de emissão de metano e também trabalhar com a questão da sustentabilidade. Então, se você é um produtor ou um veterinário que talvez atue na pecuária leiteira ou tem vontade, não deixe de procurar saber, né, com o técnico da região sobre o Boosting, porque é um produto que pode ajudar muito você e a sua atuação técnica dentro do seu mercado, tá bom? É isso aí, Dudu. Distribuidor exclusivo desse aí. É isso aí. Continuando aqui, Boechat, para a gente poder evoluir já para... É uma pena que a gente tenha que terminar, parece que o negócio voa, né? É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você ainda. Pois não, Dudu. Sobre a estrutura da Ouro Fino, a gente falou, né, que vocês já estão fora do país e tudo, a gente falou sobre a média. E vocês estão contratando muito. O que eu percebo no mercado é que vocês estão na fase de expansão, de contratação, principalmente por causa da aquisição desse produto aqui, do Boosting, né? Mas assim, hoje o mercado está crescendo para a Ouro Fino, como é que está esse cenário? Sim, o mercado cresce, né? O mercado de saúde animal, ano fechado, no ano passado, ele cresceu cerca de 11%. Né, em CAGR, né, com relação a 2023 para 2024. A gente tem contratação, Dudu, porque a gente está em expansão, então só a força, né, de um produto desse como o Boosting, a gente trouxe muitos técnicos para dentro também do nosso negócio, a gente precisou expandir nossa força de vendas e a gente está com como eu disse, a questão da mobilidade. Hoje nós estamos em algumas áreas de expansão, inclusive para o centro-oeste e norte do país. Eu tenho vagas em aberto hoje para consultor comercial, para consultor de demanda, para gerente comercial, no norte do país. Então, assim, essas vagas todas estão no LinkedIn e no site da Ouro Fino. E
a gente sempre contrata, porque o nosso crescimento médio aí é sempre maior do que o do mercado, é sempre 2 dígitos, e para fazer essa expansão a gente precisa de pessoas, de gente. Então, a Ouro Fino, sem dúvida, é uma grande fomentadora de emprego no Brasil, então sempre a gente está contratando, formando novas equipes, expandindo novos territórios, então sim. E vocês dão estágio, oferecem estágio também ou não? Pela estrutura comercial é mais difícil, né? Assim, como é que funciona? Tem uma dificuldade de estágio, sim, a resposta é sim, mas na matriz. A gente, tanto na nossa matriz, tanto na fazenda que a gente tem aqui em Guatapará, a gente tem um modelo de estágio, né, de estágio curricular. Porém, no dia a dia da execução do trabalho, ele é um pouquinho mais difícil, porque, assim, como precisa de viagem, seguro viagem, é um pouco mais complexo a questão de estágio. Mas, se alguém tiver interesse com relação a isso, a gente pode, sem dúvidas, assim, quando tiver dentro de uma capital, próximo da cidade, disponibilizar alguma pessoa que é do nosso time para trocar uma ideia, ajudar sem problema nenhum. Todo mundo nas redes aí, a gente pode apoiar sim. E o que é legal, porque a gente está falando do mercado pecuário, né, do agro, mas do mercado pet, como a restrição de viagem é maior, porque o mercado é mais local, a gente está falando em Belo Horizonte aqui, a gente tem uma equipe dedicada da Ouro Fino aqui dentro da região metropolitana. Então, às vezes a pessoa pode ir, conversar. O distribuidor é daqui, né? Então a gente tem possibilidades aí da pessoa e não necessariamente precisa ter aquele formalização do currículo, né? Eu falo muito isso. Quantos estágios que eu não tenho histórico nenhum, não tenho nada assinado, mas o que vale é a experiência da pessoa. Dúvida. Então, eu recomendo muito, se você está aí formando, ou está estudando ainda, ou mesmo que você está concluindo, dá tempo de você ir para um balcão de uma loja, de uma cooperativa, de um pet shop, de uma clínica veterinária e falar, poxa, eu queria ficar um pouquinho aqui, aprender. E essas pessoas que estão ali fornecendo produtos, medicamentos, elas têm muito a contribuir. Você participa dos treinamentos, porque o tempo inteiro a gente está ali treinando os vendedores, as pessoas das lojas, e você pode participar, aprender um pouquinho mais. Eu falei agora há pouco do Boosting, uma tecnologia fantástica que precisa de conhecimento técnico. Sem dúvida. Então a gente precisa estar nesses locais para aprender, né? Então eu recomendo muito que você procure, né, o representante da Ouro Fino, o vendedor, o gerente da região que você atua no Brasil inteiro aí, para ver as possibilidades. De repente pode ser uma grande oportunidade de você fazer um estágio sem formalização, né, no sentido não de não viajar, mas no sentido de aprender com aquela pessoa, trocar uma ideia e quem sabe no futuro tá até contratado pela Ouro Fino aí, né? E uma dica de ouro, Dudu, é assim, vá nas feiras agropecuárias, né? Você tem uma Mega Leite em Belo Horizonte que todas as indústrias estão com seus estandes ali e com os seus times executivos ali também. Então, quer conhecer as pessoas, quer saber quem são essas pessoas, vá na feira. Tem que ter cara dura no início, né? A gente precisa se expor. Então, se é realmente isso que eu quero, eu tenho que, de alguma maneira, interagir com quem vai me contratar. Então, Exato. É numa feira agropecuária, é no LinkedIn, é com quem está fazendo na ponta. Pergunta, questione. Nós falamos tanto aqui no podcast sobre esse espírito de aprendiz, de curiosidade, se exponha. Porque as pessoas estão aí, estão no mercado. E os professores, gente, conhece muitos de nós que estamos na indústria. Então, a gente tem relacionamento nas faculdades, né? Quantas vezes eu fui nas faculdades pelas empresas que eu passei, então os professores acabam indicando. Então, você vai numa feira agropecuária, encontra com o seu professor lá, fala assim, você conhece algum laboratório, alguma empresa? Se você é agrônomo, de repente, uma parte de trator, né, agricultura, você tem alguém que você possa me apresentar, para me conversar, entender? As conexões acontecem ali, né? Eu falo que feira é muito legal, mas a gente que é estudante lá atrás, ou você que está formando agora, a gente está pensando muito na cachaça, na oportunidade de beber, de curtir o show. Faz parte também. Faz parte, é legal. Mas, pô, aproveita o momento para você fazer conexão, porque é isso que vai te dar a oportunidade. Eu já contratei pessoas em feira, né? Muitas vezes eu estava ali, a pessoa falou, tem um profissional bacana, eu precisando oferecer uma vaga, o cara chega, a gente conversa e a pessoa sai empregada. Ali é um grande cenário de contratação. Ali estão todas as pessoas. Eu super indico esse ambiente para, além de conhecer, de realmente levar um currículo, não ofende ninguém fazer isso. Viu? Exatamente. Agora, para a gente concluir, assim, eu acho que é legal as pessoas também saberem um pouquinho do dia a dia do Boechat, né? Como é que é a vida de um gestor nacional de vendas na saúde animal? Como é que é o seu dia a dia? Assim? Você pode falar um pouquinho para a gente? Como é que funciona a sua jornada? Até para o cara, como você falou lá atrás, se identificar. Poxa, não, isso não é para mim, eu não gosto. Ah, não, isso eu queria muito trabalhar como o Boechat trabalha. Como é que é o dia a dia seu, assim? Dudu, hoje, assim, como eu comentei com você no início, eu estou na 8ª função. Então, já fui o cara da demanda, já fui o consultor comercial, gerente comercial na Bahia, gerente comercial em Minas, assumi atacado, assumi depois o Piauí, o Rio de Janeiro, e agora, desde o ano passado, eu estou nessa função. Qual que é o maior ativo disso, Dudu, que eu vejo? É a oportunidade de se conhecer pessoas nesse Brasil todo. Eu sempre brinco que onde meu pneu furar,
eu tenho um amigo para me socorrer nesse Brasilzão. E isso é um ativo maravilhoso. O dia a dia, ele é, basicamente, eu tenho uma semana que eu passo na matriz, né, junto com meus pares, junto com meus líderes, e aí é um momento da estratégia do negócio em que a gente se reúne para trabalhar sempre os follow-ups do período passado e organizar o próximo período, né? Nós estamos entrando numa fase muito importante agora de orçamento já de 2026, então essas reuniões executivas presenciais na matriz, elas acontecem sempre uma semana por mês. E hoje, como eu estou ainda numa função de estruturar a time, né? É uma estrutura recente, né? Nós estamos com 1 ano e meio nessa nova estrutura. Praticamente 70% do meu tempo é no campo. E interagindo com o time, interagindo com clientes. E depois do fenômeno que a gente teve, né, da pandemia, isso ficou híbrido, porque uma parte disso você está no campo, mas tem que parar num posto de gasolina para fazer uma reunião remota com a matriz, que você precisa estar estruturado para aquilo, né? Por trás ali tem um posto de gasolina, tem um background de um produto, né? Mas na verdade você está realmente num posto de gasolina, que você precisa. Hoje você está disponível, né, de forma digital, é importantíssimo para o nosso negócio. Então gerindo equipes, olhando para o futuro, trabalhando portfólio, fazendo follow-ups. Hoje a tecnologia já ajuda a gente demais. A gente tem, né, o Salesforce como nosso provedor. Então, assim, as informações estão a um clique. Agora é a habilidade de fazer essas informações virarem negócio, né? Virarem rotinas de negócio. Basicamente, hoje o que eu faço é coordenar rotinas de negócio para uma execução bem feita comercial, né? Com os KPIs de comercial, né? Visitação, positivação, mix, penetração, definir qual que vai ser a melhor segmentação para que a gente capilarize num Brasil que é tão complexo, que esse produto ele chegue no couro do boi com da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível, agregando a todos os elos da cadeia os benefícios que eles, né, que eles são garantidos, né, pelo bom trabalho, remunerando bem os nossos parceiros, remunerando bem a nossa equipe e levando para o produtor um produto de qualidade que dê para eles o nosso mote, o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Então é isso que a gente faz todos os dias, uma rotina bem tumultuada, um trabalho bastante forte, mas que dá muito gosto de fazer. E o Boechat pai, assim, ele consegue conciliar viagens, família? Como é que é o Boechat aí depois que ele sai ali 18 horas, ou 19, ou 20, ou 21 horas, na hora que ele desliga ali? Como é que é o Boechat? O que ele gosta de fazer? O que ele faz da vida dele? Como é que é esse relacionamento em casa? Dudu, tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Eu falo que eu só sou o profissional porque eu sou pai. Meu motivo de existir é ser pai, ser marido, ser filho. E aí, no meio disso tudo, também tem um papel muito importante que é ser gerente, né, nacional de vendas. Mas Sim. A minha prioridade sem dúvida, para mim isso é muito claro, é a minha família e sempre vai ser. E por isso derivam todas as outras coisas. Eu falo assim, eu conheci a Aninha, né? Para eu ficar junto dela, como eu já mencionei para você, eu tive que entrar na área comercial, entrei na área comercial, então a gente sempre foi nessa área, a gente sempre trabalhou eu viajando. Eu sempre falo que eu sou um pai viajante, mas nunca um pai ausente. Então, assim, eu já tive que rodar 600 quilômetros para chegar numa apresentação do meu filho, e fui. Eu nunca faltei num aniversário deles. Então, assim, tudo é uma questão de prioridade. Para falar que, assim, a rotina de trabalho, ela facilita esse convívio? Não. É uma decisão, uma escolha, porque você trabalha viajando, mas de uma forma efetiva, a gente tem um mote muito bacana da nossa cultura, que é assim, impacto é mais relevante do que esforço. Então, o que eu acho? Não adianta nada você trabalhar 21 horas, como você mencionou, e não ter entrega de resultado. Agora, se você faz isso de uma forma estruturada, você consegue entregar resultado que a indústria precisa, e não é porque ela quer, ela precisa, porque a ponta ela é tão importante porque ela faz rodar todos os outros motores, né? Ela é ali que gera receita para funcionar o resto todo. É o coração, é a máquina pulsante do negócio. Então, você consegue conciliar essa função de entrega, mas priorizando também o que é mais importante para você, sua família, sua saúde. Tudo dá tempo, Dudu. Depende de como a gente prioriza e aonde a gente coloca a nossa energia e nosso coração. Deus deu pra gente 24 horas pra gente usar de maneiras inimagináveis, dependendo da nossa criatividade, da nossa força de trabalho, da nossa entrega. E o que você gosta de fazer quando você não tá na Ourofino, assim, trabalhando? O que você gosta de... O que são os seus hobbies, assim? O que você gosta de fazer? Cara, música, a gente tá sempre com meus meninos em casa, a gente gosta demais de música, contato com a natureza, então a gente tá sempre no mato, sempre tem o meu sinalizador se vai ter uma boa venda no próximo ciclo, é o carrapato que a gente
pega no mato. A gente foi agora esse final de semana para acampar, voltou todo mundo com carrapato. Eu falei, olha, esse ciclo de carrapato vai ser grande, a gente já tem que pensar nas estratégias aqui para Minas Gerais. O que tem de micuí nesses matos aí, amigo? Mas é isso, é levar uma vida simples. Eu gosto muito disso, de ter uma vida simples, uma vida parceira. Se me procurar no Instagram não vai achar, eu tento reservar assim o que é mais sagrado para mim, que é a minha família. Então, minha rotina, meu dia a dia, o que eu faço com a minha família, eu acho que pertence aos amigos, né? Você e a Elaine estão convidados sempre, né? Mas são para os raros, assim, né? Eu tento me desligar, porque o meu trabalho tem um dia que realmente são 12 horas na frente de uma tela, então quando eu estou livre, eu gosto de estar conectado com minha família, com a natureza, com a boa música, com a espiritualidade. É isso que a gente gosta de fazer. Eu até ia te perguntar, o Boechat no digital, como é que é? Assim, você produz conteúdo ou não? Ou você é uma pessoa mais... É um desafio, Dudu. Isso é uma tendência, né? Assim... É uma tendência e muitas vezes ela vira uma obrigação, né? Eu participo no LinkedIn, que é uma rede profissional, mas é um ponto de melhoria meu, sim. Essa minha exposição profissional, eu sou o mineirinho típico mesmo. Então, para quem me conhece, sabe que eu não sou aquele cara de postar, de ficar muito ativo nas redes, mas sou um cara muito acessível. Qualquer pessoa que me chamar no LinkedIn, que manda lá uma pergunta, eu respondo 100% delas, porque eu acho que é essa nossa função cumprir. Mas eu não sou aquele cara do holofote, não. Eu gosto muito que meu time esteja na frente dos negócios, eu gosto de trabalhar, eu me sinto muito mais confortável de ver as pessoas brilhando e trabalhar ali no backstage para as coisas funcionarem. Bacana, bom demais. E para a gente finalizar, né, a última pergunta, como é que você espera esse profissional que está chegando agora? O que você espera que vai acontecer? Qual que é a sua visão do profissional que antigamente ficava no bloquinho de papel, né, como os nossos antecessores ali, ou a gente pegou esse pedaço ali de fase, e agora o cara que está conectado, que ele está no Instagram, que ele está no LinkedIn, que ele está com inteligência artificial, o que você enxerga desse profissional para o mercado futuro agora, nos próximos anos? Dudu, a turma me pergunta assim, e aí, a máquina vai substituir a gente como vendedor, né, como profissional da área comercial? A inteligência artificial vai nos substituir enquanto negócio? Minha visão, Thiago Boechat falando. Não, a máquina não vai te substituir de maneira alguma. Mas alguém que saiba utilizar muito bem a máquina, ela vai te substituir. O ser humano que tem uma habilidade, né, digital, que ele vai ter hoje uma eficiência. Você comentou bem, cara. Era um desafio a gente aprender Excel. Depois era um desafio aprender BI. Inteligência artificial faz isso num clique para a gente, mas a gente precisa saber usar. Sim. A máquina jamais vai ter a sensibilidade de levar para um pecuarista de leite no interior de Minas Gerais uma solução. Quem vai fazer isso vai ser o ser humano bem qualificado. Mas um ser humano bem qualificado, que está disposto e curioso a entender esse novo universo digital que já chegou, e que na área comercial ele vai chegar... Hoje, para você fazer uma matriz de tempo e território, para quem não sabe, pesquisa o que é isso. Para você conseguir abrir o seu território e falar quantos clientes eu tenho, quanto que eu tenho que visitar, quanto que eu tenho que positivar, o que eu tenho que fazer, como eu vou roteirizar. Antes a gente quebrava uma cabeça gigante, né, para fazer isso. No mapinha mesmo. No mapa. Agora... Um clique você consegue colocar por base de faturamento, você coloca isso e o chat GPT ele te roteiriza. Então, assim, o que eu vejo de verdade, que eu oriento, esteja aberto para esse novo movimento. Agora, quando falam também, olha, essa área comercial, na próxima década ela vai deixar de existir porque nós vamos ter um marketplace. Está todo mundo tentando, Dudu. Todo mundo está tentando trabalhar esses canais digitais como venda. Poucos ainda foram efetivos. Por quê? Porque o nosso mercado é tradicionalista. Apesar dos pecuaristas estarem diminuindo, principalmente na pecuária de corte, a gente está vendo a sucessão, que já é o pecuarista digital, mas ele muitas vezes ele vai comprar na Amazon uma caneca, um microfone, mas ele não vai comprar medicamento veterinário, porque ele precisa do suporte técnico. Então, o que eu vejo e aconselho? Tenham contato na área digital, se aperfeiçoem, entendam, mas jamais, na minha visão, a máquina substituirá o trabalho de um ser humano bem qualificado, que a máquina não vai ter aquelas competências que a gente falou, que para mim são muito valiosas, né? Da curiosidade, da flexibilidade, do importar-se com o outro, de ter a sensibilidade da empatia, sim, de levar para o produtor rural o que ele precisa, mas também ter empatia, de dar disponibilidade, da flexibilidade, da prestatividade, né? Eu vejo isso. Dudu, quer entrar na área comercial, cara? Eu vou dar 2 conselhos, se for para fechar. Aproveitando, assim, já dá os 2 conselhos e dá essa mensagem final. Bora. Aí eu agradeço também, a gente finaliza o episódio. Com todo prazer. Vou dar um conselho, moçada, 2 conselhos. Se querem entrar para a área comercial, gostem de gente. Vocês vão ter que interagir com gente de forma fidedigna. Fingir que gosta de gente dura pouco e fica chato, né? Tem gente que a gente vê que dói se relacionar.
Então, assim, tem áreas que o seu trabalho específico, individual, vai fazer um grande impacto. E você não vai precisar necessariamente se relacionar se não for no âmbito pessoal. Então, assim, goste de gente. E o segundo é que, assim, além de ter persistência e perseverança nas coisas, tem um senso de servidão, ser prestativo. Quando você vê isso, né? Quando eu cheguei aqui, fui tão bem recebido pelo Dudu, pela Elaine. Você quer, Thiago? Você quer uma água? Vem cá, e você se sente acolhido. Isso é natural das pessoas, isso vem delas, mas também se aprende. Então tem um senso que é maior do que um senso de prestatividade, é se importar realmente com o outro. Porque se você se importar realmente com quem você vai servir, se você servir bem, né? Vamos supor que eu sou consultor comercial, eu vou chegar numa cooperativa, eu vou estar preocupado onde meu produto está distribuído, aonde que está a visão, se o meu produtor ele está tendo acesso, olha, uma cooperativa, às vezes são pessoas de idade avançada. Será que a posição que eu vou deixar disponível meus produtos vai fazer diferença na vida daquela pessoa? Sim, sim. Então, assim, tem esse senso de servidão, porque isso vai ajudar demais. Então, é uma área fascinante e eu já aproveito, Dudu, Elaine, muito obrigado. Desejo a vocês assim que o podcast voe. Eu estou nesse mercado há 18 anos. Eu nunca vi uma iniciativa de pessoas que estejam tentando pavimentar um roteiro para que as pessoas conheçam uma área que é tão importante. Moçada, nós estamos falando de um mercado fechado de 11 bi, que vai precisar de gente que se importe com os outros, gente dedicada, gente curiosa para fazer. E, sinceramente, eu acho que vocês estão abrindo um caminho, uma picada na mata que eu particularmente não vi. Então, da minha parte, eu desejo que assim, um podcast prospere, que vocês consigam levar isso para o maior número de pessoas possível, porque o que vocês estão fazendo nada mais é de uma cadeia, uma corrente do bem, de gerar informação de qualidade, que então Deus abençoe e eu fico extremamente honrado de fazer parte desse inicinho com vocês. E eu te agradeço, né? Eu falei que eu fazia questão que você fosse o primeiro, né? Vocês puderam perceber aí por motivo pelo qual eu queria que fosse o Boechat. Graças a Deus ficou gravado, né? Tudo isso aqui vai ficar gravado e vai ficar disponível. Por quê? Porque eu acho que a área comercial tem muitos benefícios e a cada pessoa que eu trago aqui, eu gosto de ressaltar isso. Cada uma tem uma visão, mas todos enxergam a área comercial como o futuro da vida e da carreira. Por quê? Porque realmente foi transformador para mim, foi para o Boechat, está sendo para ele também, né? Então, assim, todo depoimento, toda pessoa que vier aqui, é para mostrar para você que está chegando, que está começando a sua jornada, que isso tem potencial para você entrar, para você construir sua vida, não só de carreira, mas remuneração, né? Finanças, aposentar na área, ganhar muito dinheiro, construir a sua família, a sua jornada. Então, assim, eu fico muito feliz, te agradeço demais por tudo que você ensinou aqui e assim que estiver disponível eu vou disponibilizar para você compartilhar para a turma aí e agradeço você por estar aqui com a gente até no final. Me siga, curta, né? Eu vou colocar ali o perfil da Ouro Fino para poder você também entrar no LinkedIn lá, né? Conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o produto Boosting também, né? E uma série de outros produtos que eles têm. Talvez você ainda não tenha conhecimento, mas você vai ter a oportunidade agora de conhecer, entender um pouquinho para a sua área, para a sua região, o que a gente pode oferecer e a Ouro Fino também. Então eu agradeço muito, fico muito feliz, honrado. Valeu, Dudu, eu que agradeço. E estaremos juntos aí no próximo episódio, tá bom? Valeu, fica com Deus. Então, moçada, venham para a área comercial, venham crescer, vem para o Jornada Comercial também, que do zero ao topo, Dudu e Elaine vão ensinar vocês como chegar. Valeu!